E aí pessoal, projeto 144A no ar, e hoje eu estava fazendo uma visita ao cliente e fiquei com uma pergunta na minha cabeça depois da reunião e resolvi fazer para vocês aqui. Vocês vendem o que vocês entregam para os seus clientes? Essa é uma pergunta muito interessante. Se vocês quiserem discutir isso comigo, é só ficar no vídeo a seguir. Eu visitei um cliente, a gente estava fazendo uma reunião comercial para fechar um contrato de serviço. E no meio da conversa, falando sobre HACCP, sobre procedimentos operacionais, manual de BPF, o que fazer, o que não fazer, a gente chegou à pergunta que é a pergunta-chave de uma reunião para você fechar um acordo comercial. É o que o cliente espera, o que ele quer, onde ele se vê chegando depois que a gente faz o serviço. Toda reunião para trás passa a ser totalmente modificada quando a gente começa a entrar nesses detalhes um pouco menos exatos do que é a proposta de serviço. O que ele gostaria muito era de evitar as pequenas discussões que tem com os funcionários a respeito de padrões operacionais. Lá era um restaurante japonês que vendia yakisoba, então ele deu um exemplo muito claro. Quantas vezes durante o dia eu tenho que falar para o funcionário que o legume tem que ficar em cima do macarrão? É uma discussão muito boba e ele tem que falar isso várias e várias vezes para vários e vários funcionários e muitas vezes. Então, o que ele quer ao final, com o sistema de qualidade, com os procedimentos, com as fichas técnicas, é que o funcionário consiga entender que o legume tem que ficar em cima do macarrão. Isso é muito difícil? Depende de como é que você implanta isso na empresa, depende de como você cria os documentos, depende de como você vende o seu serviço para esse seu cliente. O que ele quer realmente não é um monte de papel, não é um monte de procedimento, não é um monte de foto, não é um monte de ficha técnica. Ele quer evitar essa conversa várias e várias vezes com os funcionários. Por quê? Porque ele está de saco cheio e é por isso que ele chamou a gente lá. O que eu preciso falar para ele é que com aquele documento, e aí eu mostrei um exemplo de um documento, ele vai conseguir mostrar mais claramente para o funcionário dele que o legume tem que ficar em cima do macarrão de yakisoba, que o molho tem que ser colocado em tantas medidas, unidades de medida que ele tem ali, e que se ele tiver dentro desse padrão, ele está corretinho. Se ele tiver desse padrão, ele não está tão bom. Se ele tiver nesse padrão, ele está descartado. Quando ele viu esse documento, ele falou assim: é isso que eu preciso. Como eu gostaria de ter isso. E eu expliquei como é que esse documento funcionava, como é que seriam os treinamentos, como é que seria implantado o procedimento. Ficou muito mais claro para ele. Então, o que eu vendi para ele foi a imagem dele parando de brigar e discutir com os funcionários, mas o que eu vou entregar para ele é um sistema com procedimentos, fotos, ficha técnica, especificação de produto e um treinamento para os funcionários deles conseguirem utilizar essas técnicas e essas ferramentas para construir um dia a dia muito mais saudável. Ao invés dele se visualizar ali, falando para o funcionário dele que ele tem que colocar um legume em cima do macarrão, ele já se viu fazendo outras atividades que são muito mais produtivas para o negócio dele. Então ele consegue investir o tempo dele em atividades muito melhores. Quando ele conseguiu visualizar essa nova realidade, a conversa mudou de rumo e a gente partiu para fechar o negócio. Você tem alguma técnica de venda que você usa quando você vai vender a sua consultoria, o seu serviço, o seu projeto, sua ideia? Deixa nos comentários. A gente gosta de ler e responder. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!